Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? Passando aqui, logicamente, para dar um feedback daquilo que aconteceu, né? Da opinião do velho Black, do que aconteceu nesse Campeonato Brasileiro que acabou ontem, dia 8 de janeiro de dezembro de 2024. Principalmente falando de Bahia e Vitória, que vocês sabem que é meu carro-chefe, onde eu estou mais atento, mais ligado em tudo que acontece, principalmente nesses dois clubes, quando eu tenho uma paixão gigante, uma gratidão ainda maior. A gente, obviamente, tem, né, por obrigação, estar mais atento, né, nos acontecimentos, naquilo que norteia o direcionamento dos dirigentes, do compromisso com o torcedor, da responsabilidade com o torcedor. E claro que por ter jogado, né, por ter vivido durante 3 anos e meio, quase 4 anos no Vitória e do mesmo período no Bahia, o Bahia ainda tive uma passagem lá como auxiliar técnico, depois como treinador, então conhecedor de muita coisa que acontece nos bastidores, né, e que às vezes o torcedor não tem essa noção exata daquilo que acontece. Me sinto na obrigação, né, de poder compartilhar com vocês a opinião de alguém que não é o dono da verdade, torcedor. Acho que isso tem que ficar muito claro. Claro que eu não vou acertar sempre, a minha opinião ela sempre vai ser questionada também, né? Eu sou ser humano, eu erro, assim como os dirigentes erram, os jogadores erram. Então acho que Bahia e Vitória no final do Campeonato Brasileiro chegam ao final do Campeonato Brasileiro com uma performance maravilhosa. O Bahia eu acho que poderia ter sofrido um pouco menos, né, para conseguir essa tão sonhada vaga na pré-Libertadores, e é bom deixar isso claro, torcedor. O torcedor não é bobo, mas é uma pré-Libertadores, assim como o Botafogo entrou esse ano e acabou sagrando-se campeão. Então é uma oportunidade única depois de 35 anos. O Bahia não disputa desde 90, desde 89, né? Foi campeão em 88, disputou 89. Então, obviamente que hoje é um outro mundo, uma outra situação. O Bahia tem essa situação da SAF, mas eu acho que diante do investimento que foi feito, principalmente, né, por parte do Grupo City, eu acho que poderia ter sido um pouco menos sofrido, né? O primeiro turno, o Bahia nos deu a esperança de que brigaria até por título, principalmente depois daquele jogo contra o Atlético Paranaense lá, onde o Bahia, com o time bastante modificado, conseguiu um resultado maravilhoso na Arena da Baixada. E hoje a gente entende por que da queda do Atlético Paranaense, mas o Bahia naquele momento nos deu esperanças, né? E eu falei, inclusive, que devia se pensar no título em função não só do resultado, mas da maneira como o Bahia se comportou. E aí uma pena que no segundo turno não se conseguiu manter esse ritmo, né? Essa empolgação e essa expectativa por parte do torcedor. E obviamente que internamente existiu algo, né, que a gente nunca vai saber, porque a gente sabe que existem movimentos, principalmente dentro de um clube hoje como é fechado, né? O Grupo City, a maneira como eles idealizam o futebol, numa política deles, numa maneira muito única de encarar os desafios por vários clubes que tem no mundo. E a gente sabe que internamente algo deve ter acontecido para essa queda de rendimento do segundo turno do Sport Clube Bahia. Eu questionei muito a participação do Rogério Ceni, porque acho que pela experiência dele, né, pela vivência dele, ele poderia contornar essa situação e transformar esse momento num momento mais leve, né, digerir um pouco mais rápido. Mas no fundo a gente sabe que também o projeto do Grupo City ele é a médio e longo prazo. Então, o primeiro ano era para não cair, não caiu no último jogo, na última rodada. O segundo ano, a gente sabe que era uma competição internacional e pelo investimento e pela empolgação, talvez seria uma Sul-Americana ou Libertadores, e o torcedor acreditou numa Libertadores, principalmente pelo início do campeonato. Conseguiu-se uma vaga no finalzinho. Então, acho que dentro do planejamento do Grupo City, está tudo ali encaixado, está tudo calculado, né, numa rota de cruzeiro, onde o City mantém a sua maneira de gerir os seus clubes de futebol. E a gente espera que o ano de 25 seja muito mais tranquilo, muito mais amena, essa situação de
de angústia por parte do torcedor, aquela maneira como o Rogério encara, né, de teimosia, que eu acho que ele foi um pouco teimoso, e depois que ele mudou, ele viu a mudança no comportamento do time. Então acho que serve de aprendizado, serve de mais um ano de desse início, né, de ciclo do Grupo City, que obviamente tem uma cultura diferente, mas que serve realmente para entender, para um entendimento do que é representar o Sport Clube Bahia com essa torcida maravilhosa, uma massa apaixonada. E ontem o corredor que se fez lá na Fonte Nova demonstrou tudo aquilo que o torcedor representa para o clube. Com relação ao Vitória, obviamente que o investimento muito menor, um orçamento muito menor, fez muitos erros no início do campeonato, no início da competição, né? Trouxe jogadores de nome e que não renderam. E aí, durante o campeonato, acho que aí sim, né? Foi cirúrgico quando fez a troca de treinador, um treinador mais capacitado, que fala mais a língua do boleiro. E eu gosto muito do perfil do Thiago Carpini. E foi essa virada de chave onde a diretoria do Vitória conseguiu essa mudança no comportamento. Obviamente chegaram alguns jogadores, né, que deram aquele algo mais, né, o Gustavo Mosquito, enfim, alguns jogadores ali, o Luan, o volante no meio campo, alguns jogadores que obviamente não foram, assim, os protagonistas, né? Eu destaco alguns, e esses já estavam desde o início do ano, portanto eu acho que a mudança de atitude e de comportamento por parte dos jogadores no vestiário, no ambiente do vestiário, é que fizeram com que o Vitória desse essa guinada no segundo tempo, no segundo turno, acabasse em sétimo colocado, se fosse calcular só o segundo turno, mas acima de tudo conseguisse algo muito difícil de se imaginar quando você viu o início do campeonato, né? Uma competição sul-americana, uma nova participação depois de 9 ou 10 anos. Eu acho que o Vitória não tinha essa oportunidade, então volta a competir internacionalmente. Isso é muito bom para a marca, para o clube, né? Para aquilo que se pensou com relação ao futebol, até a própria possibilidade de venda de SAF. Então acho que foi um ano que começou muito ruim, apesar do título baiano. Começou o campeonato muito ruim, mas conseguiu, durante o campeonato, movimentar algumas peças e principalmente melhora no ambiente para conseguir fazer com que o torcedor terminasse a temporada com um sorriso largo no rosto, com um artilheiro da competição, né, ao lado do Yuri Alberto, o Alejandro, que acho que provou para todo mundo, inclusive para mim. Vocês sabem, né, como está sendo... como está sendo engraçado para mim viver esse momento pela primeira vez, de algo que eu pensei, falei, eu não tenho medo de falar, mas que os números provaram algo diferente, e o Alejandro provou a capacidade dele. Ele mesmo declarou que estava sendo muito difícil antes da chegada do Thiago Carpini, e depois da chegada do Thiago Carpini tudo mudou, o ambiente mudou. Por isso que eu falo dessa coisa do ambiente, e que ele readquiriu confiança, readquiriu a vontade, a motivação fundamental e essencial para que ele se tornasse o artilheiro do Brasil. Parabenizar o Alejandro mais uma vez, pedir desculpas mais uma vez pelo meu ato de desconfiança por parte da capacidade dele, e parabenizar também alguns atletas que eu acho que foram fundamentais nesse processo. O Wagner Leonardo, que provou ser um jogador de Série A e de alto nível. O Lucas Arcanjo, para mim, é um goleiraço, tem que ficar no Vitória, tem que fazer um contrato longo para ele representar essa camisa 1 do Vitória. O Lucas Esteves, uma grata surpresa, fez um excelente campeonato, para mim está na seleção do campeonato. Alguns outros jogadores, né? O próprio Mateuzinho, que provou também ser um jogador de alto nível e que se mostrou muito capacitado, não só para jogar Série B, como ele foi importante, mas nessa Série A. Então, alguns jogadores aí que fizeram a diferença e que foram fundamentais nesse processo. Claro que a gente sempre acaba esquecendo um ou outro, mas eu acho que o Vitória, dentro de um contexto e principalmente da maneira como começou o campeonato, demonstrou um poder de superação, um poder de reconhecimento, principalmente por parte do torcedor, que mais uma vez, isso é importante dizer, o quanto importante foi o torcedor do Vitória, que voltou a fazer do Barradão aquele grande instrumento de amedrontar adversários. Eu acho que isso é um fato que tem que ser colocado, tem que ser lembrado todas as vezes que a gente falar dessa campanha maravilhosa que o Vitória teve
conseguindo a vaga para a Sul-Americana, tá certo? Torcedores, meus queridos jogadores, prometo fazer um canal do Black muito melhor em 2025, vou tirar uns dias de férias agora, dar uma descansada, parar com essa agonia, torcedor me xingando por causa do Alejandro, não tem problema nenhum, eu sei reconhecer meu erro, eu tenho humildade para reconhecer e prometo que a partir da 2025 serei um cara mais comedido, talvez um cara mais maduro, obviamente, mas sem medo de falar, sem medo, sem rabo preso com ninguém, sem ganhar dinheiro de ir A ou B ou C, fazendo meu trabalho com dignidade, de tudo aquilo que eu aprendi e que me sinto na obrigação de dividir com vocês. Lembrando, claro, não sou o dono da verdade, mas tenho opinião formada, tenho personalidade para falar que eu penso e gostaria que vocês entendessem isso também. Existe um amor por Bahia e por Vitória que eu costumo igualar ou comparar ao amor que eu tenho pelos meus 2 filhos, portanto, vocês têm que me aguentar comemorando muito na posição tanto de Bahia, vaga na pré-Libertadores, como do Vitória, conquista na Sul-Americana. Era o que eu mais desejava, era o que eu mais queria, era o que o canal do Black desejava para começar o 2025 com 2 clubes num patamar elevado, trazendo, obviamente, muito benefício para a gente que vive e que gosta do futebol baiano. Esse é o meu desejo, é isso que eu espero. Aproveita, deixa seu like, comenta no canal, compartilha com os amigos e deixa ativada as notificações, é bom para a gente, a plataforma entende isso. Fiquem todos com Deus, obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.